E se eu te dissesse que uma das histórias de juízo divino mais severas da Bíblia pode ter acontecido exatamente como foi escrita? Que existe uma cidade real destruída num único instante por um evento tão violento que deixou suas pedras derretidas, seus muros vaporizados e seus sobreviventes, se é que existiram, completamente desintegrados? Pois é. Arqueólogos acreditam ter encontrado Sodoma. E o que eles acharam é assustador. E antes que você pense que isso é a teoria da conspiração, deixa eu te adiantar. Estamos falando de artigos científicos, revisados, publicados em revistas sérias, com análises de laboratório, carbono 14, minerais derretidos a temperaturas que só explosões nucleares conseguem atingir. Impressionante, hein? E a pergunta que todo mundo quer saber é: o que realmente destruiu essa cidade? Fogo do céu? Um meteoro? Uma explosão atmosférica? Ou algo ainda mais misterioso? Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora é real e muito mais impressionante do que qualquer versão que já te contaram. E que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Antes de entendermos a descoberta arqueológica, precisamos revisitar a história que tornou Sodoma famosa, ou melhor, a história infame. Uma história que atravessou milênios e se tornou símbolo de destruição, pecado e julgamento divino. O relato bíblico de Sodoma e Gomorra. Gênesis descreve 3 visitantes que chegam a Abraão. 2 deles seguem para Sodoma e eles alertam: a cidade vai ser destruída. Conforme Gênesis 18:20, disse mais o Senhor: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e o seu pecado tão grave. Os 2 visitantes, que na verdade são anjos, chegam a Sodoma e encontram Ló, sobrinho de Abraão, conforme dito em Gênesis 19:1. Chegaram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta da cidade. Eles então o avisam: pegue a sua família, saiam agora, a cidade vai ser destruída. Aqui vem uma das descrições mais dramáticas da Bíblia. Você pode conferir em Gênesis 19, 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo e destruiu aquelas cidades, toda a planície e todos os moradores. Segundo o texto, a destruição foi total, instantânea, avassaladora. Um detalhe simbólico e trágico aparece logo depois em Gênesis 19, 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Sodoma não é apenas um local geográfico. Ao longo da história virou símbolo moral, religioso e social. No judaísmo e cristianismo, sodomia se tornou sinônimo de pecado extremo. Sodoma virou exemplo de julgamento divino. Líderes religiosos usaram a história como advertência por séculos. A Bíblia menciona Sodoma mais de 40 vezes em diferentes livros. Alguns exemplos estão em Isaías e Lucas. Veja, por exemplo, Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E também Lucas 17:29. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Para reforçar o peso histórico, não é apenas a Bíblia que fala de Sodoma. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, menciona Sodoma em sua obra Antiguidades Judaicas. Ele descreve a área como marcada por ruínas e vestígios queimados. Escritos rabínicos no Talmude também falam sobre a destruição. Pais da igreja como Orígenes e Eusébio mencionam a região de Sodoma como devastada por fogo divino. Esses relatos mostram que há mais de 2000 anos, Sodoma já era vista como um acontecimento histórico real e não apenas um mito. Provas arqueológicas, localização proposta. Depois de revisarmos o contexto religioso, chegamos ao ponto que mais chama a atenção do público e dos estudiosos: as evidências físicas. As escavações, os vestígios, os materiais queimados e derretidos, tudo aquilo que nos leva à pergunta central desse vídeo: eles realmente descobriram Sodoma?
A resposta mais aceita entre os arqueólogos que estudam aquela região é que sim, existe um candidato extremamente forte. Tal el-Hammam, um antigo sítio arqueológico localizado no Vale do Jordão, na Jordânia. Esse local se tornou, nas últimas décadas, o foco de pesquisas intensas, especialmente porque apresenta um conjunto impressionante de evidências compatíveis com a descrição bíblica da destruição de Sodoma. Segundo a Sociedade de Arqueologia Bíblica, uma das instituições mais respeitadas do mundo em pesquisa arqueológica do Oriente Médio, Tal el-Hammam reúne características que o tornam o candidato mais plausível. O local abrigava, durante a Idade do Bronze Médio, uma grande cidade fortificada, com muralhas gigantescas, torres de defesa, portões monumentais e uma área urbana muito superior às cidades vizinhas. Era literalmente a maior cidade da região durante esse período, exatamente o tipo de centro urbano que se esperaria de Sodoma, descrita no texto bíblico como uma cidade poderosa e influente. Segundo relatos divulgados pela Sky News, reforçam essa magnitude. A rede britânica descreveu Tal el-Hammam como uma metrópole antiga com infraestrutura avançada, citando escavações que revelaram estruturas monumentais, um palácio impressionante e defesas urbanas que ultrapassaram todas as outras cidades conhecidas na planície do Jordão. Isso coloca a cidade em perfeita sintonia com as narrativas históricas e religiosas que sempre apontaram Sodoma como uma das maiores cidades da região. Ainda, os arqueólogos descobriram, na camada correspondente ao final da Idade do Bronze, uma vasta região coberta por cinzas profundas, estruturas completamente queimadas, tijolos estourados e, talvez o mais intrigante, fragmentos de cerâmica com a superfície derretida, vitrificada, como se tivesse sido exposta a temperaturas superiores a 2.000 graus. Isso não pode ser explicado por incêndios comuns. É necessário um calor extremo, súbito, em escala catastrófica. E aqui entra uma das pesquisas científicas mais debatidas nos últimos anos. O estudo publicado na revista Nature's Reports em 2021, que analisou em detalhes a camada de destruição de Tal el-Hammam. Os pesquisadores encontraram evidências claras de um fenômeno conhecido como explosão atmosférica, um tipo de evento semelhante ao que devastou a região de Tunguska, na Sibéria, em 1908, quando um objeto cósmico explodiu na atmosfera com uma energia equivalente a dezenas de bombas atômicas. Loucura, hein? No caso de Tal el-Hammam, foram encontrados minerais chocados, partículas microscópicas derretidas, carvão instantâneo, desorganização completa das estruturas e danos físicos compatíveis com uma onda de choque muito poderosa. Em outras palavras, algo explodiu sobre a cidade, liberando energia suficiente para vaporizar materiais, incendiar tudo em segundos e destruir a cidade inteira. Depois dessa catástrofe, a região ficou completamente abandonada por cerca de 600 a 700 anos, um fato confirmado por estudos divulgados pelo jornal Ciência. A Terra parece ter ficado estéril ali, possivelmente devido ao choque térmico e à intensa salinização provocada pela explosão, exatamente como o texto bíblico descreve quando afirma que a área se tornou inabitável. Mas Tal el-Hammam não é a única peça desse quebra-cabeça. Na mesma região, pesquisadores mapearam o Monte Sodoma, um maciço gigantesco de sal no território israelense, conhecido por suas cavernas naturais. Em uma dessas cavernas, a maior de sal do mundo, exploradores e arqueólogos apontaram sua possível conexão com a famosa história da esposa de Ló, que teria se transformado numa estátua de sal depois de olhar para trás. Além dos arqueólogos seculares, há também pesquisadores cristãos e criacionistas que reforçam a identificação de Tal el-Hammam com Sodoma. O Instituto de Pesquisa Criacionista, por exemplo, publicou diversos estudos conduzidos por nomes como Bryant Wood e Steve Austin, que encontraram paredes colapsadas, sepulturas esmagadas, templos destruídos
e mais evidências de calor extremo. A United Church of God também publicou artigos sobre materiais derretidos e sinais de destruição súbita e violenta, reforçando a teoria de que Tal el-Hammam corresponde exatamente à cidade bíblica destruída por fogo do céu. Reunindo todas essas descobertas, a escala monumental da cidade, a destruição instantânea por calor extremo, a camada de explosão atmosférica, o abandono prolongado, as formações de sal da região e os relatórios científicos e religiosos, Tal el-Hammam se tornou, para muitos especialistas, a melhor candidata à verdadeira Sodoma do Gênesis. E para muitos, nunca estivemos tão perto de confirmar arqueologicamente um dos relatos mais impactantes de toda a Bíblia. A teoria do impacto de asteroide, explosão aérea. Depois de analisar as evidências arqueológicas mais impressionantes de Tal el-Hammam, chegamos agora à teoria que mais repercutiu na mídia mundial e que transformou essa descoberta em manchete internacional. A hipótese de que Sodoma foi destruída por um evento cósmico, uma explosão aérea tão poderosa que vaporizou materiais, destruiu edifícios em segundos e deixou uma camada de ruínas com mais de 1,5 metro de espessura. Essa ideia não surgiu do nada. Ela ganhou força depois que pesquisadores da Universidade da Carolina Oriental e de outras instituições publicaram um estudo afirmando que a cidade foi aniquilada por um fenômeno semelhante ao que devastou a região de Tunguska, na Sibéria, em 1908. O impacto de Tunguska não chegou a atingir o solo. Ele explodiu na atmosfera, liberando uma energia equivalente a dezenas de bombas atômicas e derrubando 80 milhões de árvores num raio de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Uma senhora explosão. Segundo esses pesquisadores, algo parecido pode ter acontecido sobre Tal el-Hammam há cerca de 3.600 anos. O assunto se tornou tão sério que jornais brasileiros dedicaram reportagens completas sobre o estudo. Neles, os cientistas descrevem uma camada de destruição com cerca de 1,5 metro de espessura, composta por material carbonizado, cerâmica completamente derretida, tijolos vitrificados e restos de construções pulverizadas, todos eles sinais típicos de um evento de calor extremo e pressão devastadora. De acordo com os pesquisadores entrevistados, a aniquilação instantânea da cidade, o derretimento de materiais e o colapso estrutural violento são exatamente o tipo de evidência que se esperaria num evento desse tipo. Para muitos deles, a hipótese é uma das mais plausíveis já levantadas para explicar o desaparecimento repentino da cidade e o seu posterior abandono por séculos. Essa combinação de dados, o calor absurdo, a explosão violenta, a espessura da camada de destruição e a semelhança com eventos modernos como Tunguska fizeram com que a teoria do impacto cósmico se tornasse a explicação científica mais discutida para o colapso de Tal el-Hammam. E para muitos, essa teoria pode representar a primeira vez em que um evento narrado nos textos bíblicos encontra uma hipótese científica coerente e respaldada por evidências físicas. À medida em que juntamos todas essas peças, os vestígios arqueológicos, as teorias científicas e relatos milenares, surge uma pergunta inevitável. O que tudo isso significa? Se Sodoma realmente existiu e se a sua destruição foi causada por um evento cósmico, como um impacto ou explosão aérea, isso muda profundamente a forma como interpretamos um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia. Primeiro, existe o peso teológico. Por séculos, Sodoma foi símbolo de decadência moral e julgamento divino. Uma história usada para alertar, ensinar e refletir sobre escolhas humanas. Mas se a destruição de Sodoma estiver ligada a um fenômeno natural, ainda que extremamente raro e devastador, isso não diminui a sua força espiritual. Pelo contrário, abre espaço para a ideia de que eventos naturais podem ter sido interpretados como manifestações divinas por povos antigos, reforçando a conexão entre fé
e fenômenos reais. Do ponto de vista arqueológico, essa possibilidade é revolucionária. Ela sugere que certas narrativas bíblicas podem não ser apenas mitos ou metáforas, mas relatos baseados em acontecimentos reais, transmitidos por gerações, moldados pela memória humana, mas enraizados na história do próprio planeta. E no plano simbólico, Sodoma permanece poderosa, seja como lição moral, seja como registro de um cataclismo impressionante, seja como lembrança do quanto a humanidade é vulnerável diante das forças do cosmos. No fim, a investigação de Sodoma nos coloca diante de algo raro: a intersecção entre mitologia, fé e ciência. Uma zona cinzenta, onde os limites se borram e onde cada nova descoberta muda um pouco a forma como entendemos o passado e talvez até mesmo o presente. Estamos diante de uma história que atravessa milênios e continua viva hoje, alimentando pesquisas, crenças e discussões apaixonadas. E você, acredita que Sodoma foi uma cidade real, destruída por um evento cataclísmico? Ou acha que é apenas uma metáfora simbólica deixada pelos antigos? Deixe nos comentários. Gostaríamos de saber a sua opinião. E muito obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.